boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Fórum Mundial da Água encerra aqui em Brasília, acaba em Brasília, com a participação de quase 100 mil pessoas. Organização Pan-Americana de Saúde pede para que os países das Américas vacinem todas as pessoas contra o sarampo. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa o noticiário hoje trazendo um balanço do Fórum Mundial da Água realizado pela primeira vez no Brasil. Você acompanhou ao longo de toda a semana a participação especial de Mariana Jungmann, trazendo todos os detalhes de noticiário de poder neste fórum, com manifestações referentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário, que tiveram ali autoridades participando deste evento. Hoje, Mari traz os números deste evento aí que reuniu quase 100 mil pessoas, né, Mariana Jungmann? E traz também outros detalhes deste encerramento do fórum. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Isso mesmo, olha, hoje foram divulgados os números aqui do Fórum Mundial da Água. Foi feito um balanço com os coordenadores ali dos diversos segmentos temáticos que fizeram esse debate ao longo dos últimos 7 dias. Vamos então aos números finais primeiro sobre o movimento aí que a gente teve nesse evento, que foi o maior Fórum Mundial da Água já realizado. Olha, foram 10.500 participantes inscritos para participar ali dos mais de 300 painéis de debates que ocorreram aqui. Esses participantes de 193 países. Aqui na Vila Cidadã, onde eu estou nesse momento, que era aberta ao público em geral, 105.841 pessoas visitaram a vila. Hoje também foi divulgado aí os números da plataforma digital Sua Voz, que foi criada então para uma participação online. 290 mil visitas online nessa plataforma, com 2.413 comentários e 90 questões hídricas ali levantadas por essas pessoas nessa plataforma que foi criada pela Agência Nacional de Águas, e agora há uma perspectiva de que ela seja permanente, né, que ela possa ficar aí permanentemente aberta à participação das pessoas para esse debate público. No balanço que foi feito hoje aqui no fórum desses coordenadores de segmentos temáticos, houve uma conclusão assim muito importante deles, da maior parte deles, a de que as ações feitas pelos países até o momento, Rosiane, em relação à questão hídrica, ainda são muito tímidas, são muito insuficientes para o avanço desse problema, especialmente no que se refere aos problemas que vêm surgindo com as mudanças climáticas. Então, esses coordenadores apontam aí que uma das principais conclusões dos debates do fórum esse ano é a de que é necessário ações mais agressivas, soluções mais agressivas e mais criativas para lidar com o problema da falta de água, e aí especialmente então soluções no que se refere à gestão dos recursos financeiros destinados a isso pelos países. Esse é um ponto. Há uma outra conclusão também muito positiva, a de que o grande sucesso do fórum foi no que se refere à questão educativa. Aqui na Vila Cidadã, por exemplo, 40 mil crianças circularam por aqui ao longo desses 7 dias, e foi feita uma pesquisa, foi divulgada aqui uma pesquisa hoje, que foi feita com 1.114 pessoas aqui da Vila Cidadã. E essa pesquisa, uma das conclusões dessa pesquisa é que antes, no início do fórum, né, nos primeiros dias, 51,7% das pessoas pesquisadas achavam a questão da água um tema importante. No final, esse número subiu para 79,9%. E 80,6% também desses entrevistados acham que as experiências que eles viveram aqui na Vila Cidadã vão mudar a atitude deles em relação à água. Portanto, sem dúvida nenhuma, o sucesso do fórum tem a ver com a semente plantada entre os brasilienses, né? Porque o fórum foi realizado aqui, mas em todo o país. E aí os debates seguem agora para o fórum que daqui 3 anos, que vai ocorrer no Senegal. Rosiane.
Mariana, agora a gente tem essa atualização de que o número já passou de 100 mil participantes, né? No meio da tarde tinha esse primeiro dado de cerca de 100 mil pessoas, agora essa atualização de que tem mais de 100 mil pessoas participaram do Fórum Mundial da Água. Agora eu tenho uma dúvida em relação a essa sua participação aí. Conseguiu ter tempo para ir numa das áreas aí que são das mais concorridas, inclusive, e que eu particularmente acho das mais interessantes, que é aquele setor que tem toda uma interatividade para que a pessoa perceba que meio ambiente não é só uma discussão teórica, ela tem de fato influência em cada ato que você faz no seu dia a dia. Você conseguiu ir lá em alguma coisa ou não deu tempo, Mari? Olha, só consegui hoje, Rosiane, visitar aqui o Green Nation, né, que é a parte mais interativa aqui da Vila Cidadã. Aliás, hoje estava disputadíssimo, porque era o último dia do fórum. Tinha muitas escolas, muitas crianças pequenininhas. Dava gosto de ver, viu? E olha, essa parte interativa realmente foi muito interessante, Rosiane. Tinha no meio dela uma usina de reciclagem em que a garrafa de plástico entrava vazia e saía no final reciclada e cheia de água potável. As pessoas podiam pegar para beber, se quisessem. Tinha um passeio de asa delta por Brasília, uma simulação de um passeio de asa delta também muito interessante. Tinha várias experiências interativas e eu acredito, Rosiane, que por causa dessas experiências interativas aqui, essa conclusão que a gente viu da pesquisa, em que as pessoas disseram que as experiências que viveram aqui vão mudar a atitude delas em relação à água, viu? Obrigada, Mariana Jungmann. Tem uma dessas intervenções, inclusive, que é bem interessante, que a pessoa está numa sala e vê toda uma complementação ali de audiovisual, numa encosta, ao lado de uma encosta, e aí, de repente, começa a invadir a água naquele ambiente que a pessoa está, para simular aquela situação em que há deslizamento ali de encostas, os desabamentos também, que terminam causando tragédias. E aí, isso faz com que a pessoa perceba o risco e discuta quais são as medidas que devem ser adotadas para evitar esse tipo de situação. Realmente umas interatividades aí bem interessantes. A gente segue falando ainda de água neste contexto de poder, mas agora quem traz notícias para a gente é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, falando em água, hoje o presidente Michel Temer inaugurou em Xique-Xique, na Bahia, as etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação Baixio de Irecê. O projeto vai permitir que a produção agrícola da região seja irrigada com água do Rio São Francisco. Para isso, foram investidos até o momento 550 milhões de reais. A expectativa é de que o projeto beneficie 250 mil pessoas e gere 60 mil empregos diretos e 119 mil empregos indiretos. Mas foi outro o destaque do presidente Temer durante a cerimônia de inauguração do projeto de irrigação. Ele disse que o governo concluiu os estudos sobre o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Refis das micro e pequenas empresas, e que o governo pode patrocinar a queda do veto ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. O veto do presidente será analisado pelo Congresso Nacional. De acordo com Temer, o governo apoiará a queda do próprio veto. Nós fomos obrigados a vetar esse projeto, mas imediatamente mandamos fazer estudos com vistas a fazer com que o veto fosse derrubado. E o Meirelles fez todo o esforço lá na Fazenda e hoje nós concluímos os estudos que permitem que o governo venha a vocês, e aqui é o primeiro anúncio que eu faço. Eu e o Meirelles podemos, a esta altura, patrocinar a queda do veto para que micro e pequena empresa tenha a possibilidade de refinanciar os seus débitos. O projeto aprovado pelo Congresso concede descontos de juros, multas e encargos com o objetivo de facilitar e parcelar o pagamento dos débitos de micro e pequenas empresas, desde que 5% do valor total seja pago em espécie, sem desconto, em até 5 parcelas mensais. O restante da dívida poderia ser pago em até 15 anos. A adesão incluía débitos vencidos até novembro de 2017. Em janeiro, o presidente Michel Temer vetou integralmente o projeto com a justificativa
justificativa de que a medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os descontos aplicados a multas e juros com o parcelamento das dívidas. Bom, voltando ao tema água, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, apresentou um diagnóstico das principais ações de enfrentamento da escassez de água no país. A implantação de infraestrutura hídrica é um dos itens prioritários no planejamento das ações de controle da CGU, devido ao volume de recursos envolvido, mais de 32 bilhões e meio de reais desde 2007. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, do total de empreendimentos analisados no ano passado, a CGU constatou que 39% dos investimentos se encontram em obras com a situação atrasada e paralisada. 14% são referentes a contratos cujas obras ainda não foram iniciadas e 32% correspondem a obras em situação normal. As obras do projeto de integração do Rio São Francisco também foram analisadas. Foram identificados planejamento inadequado, atrasos sistemáticos nos cronogramas, ausência de licenciamento ambiental para obras nas barragens, entre outras falhas. O superfaturamento, verificado foi de quase 62 milhões de reais. Após a atuação da CGU, já foram economizados mais de 24 milhões de reais com a revisão de editais de licitações. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, eu volto a pegar esse gancho da área econômica que Daniele Popov estava falando a respeito de micro e pequenos empresários, porque esse anúncio hoje do presidente Michel Temer causou aí animação no ambiente da micro e pequena empresa. Então, foi uma notícia muito positiva para este segmento. E aí, eu vou aproveitar para lembrar outras notícias positivas na economia. Uma sexta-feira que fecha com a economia causando grande animação no ambiente político. Vou destacar, por exemplo, algumas das informações que estão no noticiário da Agência Brasil, que, portanto, você pode conferir com detalhes lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Os detalhes dessas informações. Olha só o clima de otimismo nesse ambiente econômico para completar aí com essa informação do refinanciamento da questão das micro e pequenas empresas. A criação de emprego em fevereiro teve o melhor resultado em 4 anos. Para este período. A arrecadação também teve o melhor resultado em 3 anos. E o brasileiro recuperou o otimismo, acredita agora que a inflação será a menor em 11 anos. Só mais uma, a taxa básica de juros termina esta semana com a menor taxa básica, que é a Selic, a menor taxa em 32 anos. Então, alguns resultados econômicos para registrar aqui. Se você quiser detalhes sobre esses números, quais foram as pesquisas, quais são esses indicadores, você confere lá no site da Agência Brasil. E daqui a pouquinho também no nosso programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. Agora a gente segue no noticiário, mais para essa parte educativa com ações de poder. Quem vai trazer informações para a gente é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Por lá, o trabalho é de conscientização para diminuir o trânsito. Para se falar em São Paulo, né, tem que pensar mesmo em trânsito. Todas as grandes cidades brasileiras, né, Vanessa? Boa noite. Sim, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui teve Sexta Sem Carro, que deixa as vias livres para os pedestres. A ação sempre acontece na última sexta-feira do mês, mas foi antecipada por causa do feriado de Páscoa na semana que vem. Teve até passeio ciclístico pelas ruas e avenidas fechadas para os carros. Por aqui também já dá para baixar em todo o estado a Carteira Nacional de Habilitação Digital por meio de um aplicativo de celular. A versão tem o mesmo valor jurídico da impressa e a emissão é opcional. Para ter acesso é preciso ter em mãos informações da habilitação de papel. O documento precisa estar na validade e, se estiver vencido, é necessária a renovação para então pedir a versão digital. Hoje foi o último dia para o cadastramento biométrico em 9 cidades do estado. Este é um outro destaque. Filas imensas se formaram desde a madrugada aqui na região metropolitana. Em outros 75 municípios, o prazo termina na próxima terça-feira. Para fazer o cadastro, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses e o título de eleitor. Quase 400 mil pessoas ainda precisam fazer a atualização por aqui, Rosiane. Obrigada,
Vanessa Casalino, olha, por falar em eleições, a gente lembra que a gente tem trazido as informações que são divulgadas oficialmente pelos partidos neste ano, 2018, ano de eleições gerais. E esta semana, mais uma sigla formalizou ali um pré-candidato na corrida presidencial. Desta vez foi o PSDB que formalizou o nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como o presidenciável da sigla. A gente lembra que o PSDB aí, então, entendeu que não há necessidade de fazer prévias, houve entendimento interno no partido e aí o nome de Alckmin foi apresentado. Em relação à formalização mesmo, a oficialização dessas candidaturas, somente no mês de julho, pós-convenções partidárias, é que tem o prazo. Até lá, os partidos podem mudar. Aí a gente lembra que outras siglas também já formalizaram a pré-candidatura, assim, de anunciar como que este é o pré-candidato do partido. Você conferiu conosco aqui. O DEM formalizou o nome, anunciou o nome de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O PCdoB já formalizou o nome de Manuela Dávila. O PDT anunciou e formalizou o nome, em reunião interna, de Ciro Gomes. Você vai acompanhar com a gente à medida que os partidos forem formalizando quais são esses nomes. A gente sabe que outros nomes aparecem como presidenciáveis para essa disputa eleitoral de 2018 até o momento, mas aí a gente está trazendo já os nomes que os partidos forem oficializando em termos de entendimento de que é o pré-candidato da sigla. Mas até julho, para que haja formalização mesmo de registro de candidatura somente lá no meio do ano. Você vai ter as atualizações com a gente aqui. Ainda falando de eleições, a gente lembra que nesta semana, vou aproveitar para fazer um balanço muito rápido aqui do Judiciário, esta semana o Supremo Tribunal Federal adotou ali uma medida importante em relação às eleições, decidiu ali, deixou claro que não pode ocorrer doação oculta. A pessoa quer doar dinheiro para partido político, para um candidato, o nome dela tem que ser identificado, que é para poder haver uma garantia de transparência na corrida eleitoral. Lá na mini-reforma eleitoral que houve em 2015, houve uma apresentação ali no texto, uma colocação no texto de que haveria essa possibilidade de doação sem identificação do doador. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil questionou justamente essa transparência nas eleições e o Supremo Tribunal Federal concluiu ontem que não pode ocorrer doação oculta. Outras medidas em relação às eleições já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal este ano. Eu vou lembrar algumas aqui, por exemplo, em relação a essa questão das eleições, teve já aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que que a ficha limpa é válida mesmo para aquelas pessoas que tenham sido condenadas antes de 2010. O Supremo também já decidiu que novas eleições podem ser convocadas após cassação de mandato e também derrubou a limitação ao financiamento de candidaturas femininas na política. No entanto, só para fechar esse bloco, a gente lembra que o principal assunto no Supremo Tribunal Federal esta semana foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, habeas corpus preventivo, para tentar evitar a prisão dele. Você conferiu com a gente ontem a atualização em tempo real aqui nos corredores do poder. Então, para encerrar a semana e deixar claro como que ficou. Ontem, o Supremo decidiu inicialmente se caberia à Corte avaliar o habeas corpus. Então, decidiu que sim, caberia ao Supremo avaliar esse habeas corpus preventivo. Mas aí não havia mais tempo hábil para votação, porque pelo estender da hora, e aí eles decidiram marcar para o próximo dia 4 o julgamento do mérito desse habeas corpus preventivo, ou seja, somente no dia 4 é que eles irão discutir novamente se aí sim concedem a garantia de o ex-presidente Lula não ser preso. E aí ainda teve uma questão. Eles decidiram também que até esse HC ser julgado, o ex-presidente Lula não pode ser preso. Isso terminou gerando uma polêmica grande, se isso daria de toda forma algum tipo de tratamento privilegiado. O ex-ministro dos governos petistas de Lula e Dilma, Antônio Palocci, por meio da defesa dele, chegou a reclamar ontem mesmo que Palocci está preso há 1 ano e meio e até hoje não teve habeas corpus julgado, embora já esteja preso. E houve também polêmica porque o argumento utilizado pelos ministros era que no avançar da hora vários já tinham viagem marcada e que, portanto, não poderiam estender mais aquele horário. Hoje o ministro Marco Aurélio Mello até se disse que estava sendo crucificado por esse adiamento porque ele relatou lá na situação que tinha uma viagem marcada já para o Rio de Janeiro e que já estava até com check-in
pronto. Hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi indagada sobre essa polêmica, tanto em relação ao adiamento, como em relação ao fato de esse HC ir para o plenário, em se tratando exatamente do ex-presidente Lula, enquanto outros habeas corpus ainda não foram para o plenário e estão de data bem anterior. Ela concedeu uma entrevista à rádio Jovem Pan e diz que não há tratamento diferenciado, privilegiado para o ex-presidente Lula. Argumentou também o motivo do cansaço em relação aos ministros para dar continuidade ou não àquela sessão naquele horário. Acompanhe o que ela disse nessa entrevista à Jovem Pan. Se houvesse uma continuidade, se alongassem demasiadamente, isso sobrecarregaria, provavelmente, com consequências até pela capacidade física, e teria que ter continuidade na próxima sessão para que o julgamento seja justo, sereno, tranquilo, como tem de ser. O ex-presidente Lula tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso pela justiça brasileira que deve ser dado a todo e qualquer cidadão. Nem alguém pode ser considerado diferente por ser mais rico ou mais pobre, mais importante ou menos importante, ser líder ou ser um trabalhador. Isso não tem e não pode ter importância. Seria a quebra da ideia de justiça, mas principalmente a quebra da ideia da igualdade. Você vai acompanhar com a gente os desdobramentos deste caso. No próximo bloco, outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já.